Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Fórmula de Viagem. Hoje a gente está começando o vídeo número 18 aqui da série Plano Viajante e o nosso tema é: não sei falar inglês ou outra língua a não ser português, como é que eu vou viajar para fora do país? Essa aqui é a série O Plano Viajante, que foi criada para que você possa então entrar em movimento para realizar todos os seus sonhos de viagem assim que for seguro e assim que as fronteiras do mundo estiverem 100% abertas de novo. Se você não me conhece, eu sou a Bru e eu criei Fórmula de Viagem para te dar dicas e passar conhecimento sobre planejamento de viagens para que você possa realizar as melhores viagens da sua vida, ter as melhores experiências sem precisar gastar uma fortuna para isso. E aqui no canal você encontra outros vídeos além da série Plano Viajante, então já faz a sua inscrição aqui se você ainda não estiver inscrito, para que você seja notificado de novos vídeos e também para você depois dar uma geral aqui no canal e ver os outros vídeos aqui para ver tudo que você pode aproveitar. Então, o que a gente faz para poder contornar essa falta de inglês ou falta de outras línguas? E aí, normalmente, a gente foca no inglês porque ele meio que se tornou uma língua universal, né? Uma língua padrão, é a forma como a gente se comunica, já que a gente tem tantos países, né? Tantas culturas e tantas línguas diferentes. E aí, eu não vou começar o vídeo mentindo para você e dizendo que não faz nenhuma diferença não saber inglês, por exemplo. Porque tendo o inglês, pelo menos ali um inglês intermediário, você se abre para novas possibilidades, né? Porque você definitivamente vai se comunicar de forma, né, mais fácil, mais fluente. Isso te permitiria fazer amizades de forma mais fácil, pedir as coisas que você precisa, descobrir as informações que você precisa, evitar possíveis perrengues. Então, não vou mentir para você e dizer que não faria diferença nenhuma. Só que o grande ponto aqui, que é o que eu quero conduzir aqui no vídeo, é que essa falta de inglês ou de outra língua não deveria ser um impeditivo para você viajar. Porque você pode viajar sem inglês, sim. Então, o que eu vou tratar aqui, as dicas que eu vou trazer, é justamente para você poder driblar essa falta de inglês, que, pelo menos que você tenha essa falta por enquanto, talvez você venha aprender essa língua no futuro próximo, para que você então não deixe de viajar e para que você não sinta esse receio, esse medo de que alguma coisa pode dar errado, porque você não vai conseguir se comunicar. Então a gente vai partir agora para algumas dicas de pré-viagem, né? Coisas que você precisa saber ou fazer antes de viajar e algumas dicas de viagem, né? Para a viagem em si. Só antes de entrar nas dicas, eu quero te deixar aqui uma sugestão, mas é uma sugestão minha, então você fica completamente à vontade para ignorar essa sugestão se você quiser, que é você estudar inglês ou uma outra língua como espanhol, por exemplo, né, para a sua vida, se você tem a intenção de fazer viagens internacionais com frequência. E isso tudo pelo que eu mencionei agora há pouco, né? Pelas facilidades, por tudo que isso amplia para você quando você está em viagem. Então fica aqui a minha sugestão, porque é uma língua que vai te facilitar a vida com certeza. Então você não precisa dela para viajar, mas se você tiver ela, você tem aí um plus na vida. Então fica a minha dica. Vamos começar então as dicas para a etapa de planejamento ou para a etapa de pré-viagem. Uma delas é você dar uma olhada no vídeo 17 aqui da série, o vídeo anterior a esse, porque lá eu dei algumas dicas para você usar o tradutor, né, o Google Tradutor, no navegador, para você traduzir páginas, enfim, as coisas que você vai estar pesquisando durante a viagem. Também falei sobre entrar em contato para tirar dúvidas, né, de viagens internacionais antes de viajar, então você pode dar uma olhadinha nesse vídeo se você ainda não viu. E outro ponto também importante aqui é o planejamento em si. Só pelo fato de você estar planejando a sua viagem, né, se preocupando com cada um dos detalhes, né, indo viajar com tudo que precisa pronto, você já vai diminuir qualquer tipo de problema que você possa ter, porque você está com tudo pronto, está com tudo organizado, tem as informações, você consegue acessá-las no celular, por exemplo, tem endereços anotados, tem o nome das coisas. Então, tudo isso facilita, para você já usar sem precisar perguntar, pedir ajuda para alguém. E segundo, também, que se você precisar pedir alguma coisa para alguém durante a viagem,
você tem ali tudo no seu celular, já organizado, você pode mostrar um endereço, mostrar o nome de algum lugar e pedir uma ajuda, nem que seja pela famosa mímica, né? Pedir com licença e pedir ajuda para alguém sobre uma localização ou sobre alguma coisa. Então, o planejamento em si é uma ferramenta importantíssima que a gente tem na nossa mão para facilitar depois o nosso dia a dia de viagem. Outra dica de pré-viagem é você aprender palavras básicas em inglês e também na língua local, se não for inglês, né? A língua oficial do local, e se também não for, óbvio, um país com uma língua muito diferente, né? Se for, sei lá, um russo, um mandarim, um alemão, é um negócio meio complexo pra gente aprender, né? Porque são línguas com fonemas muito diferentes, construções muito diferentes, então a gente tem real dificuldade de pronunciar. Mas quando a gente fala de línguas mais comuns, línguas de origem latina, ou o inglês, que não tem origem latina, mas que a gente já tá muito acostumado a ouvir, então não é difícil, né? Não é impossível pra gente, é interessante que você aprenda algumas palavras. Como, por exemplo, um com licença, um desculpa, um obrigado, um oi, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, banheiro, um não entendo. Então, essas palavrinhas básicas é bem importante a gente saber, pelo menos em inglês, e se possível na língua local também. Em inglês é mais tranquilo pra gente aprender essas palavras, porque são expressões que a gente tá habituado, mesmo que não seja intencionalmente, a gente conhece. Então, quando você escutar como é que se pronuncia com licença, você já vai ter ouvido falar em outro momento da sua vida. Então, não é uma palavra completamente estranha. Em espanhol também não é difícil, porque muitas palavras são parecidas com o português, a gente só tem que dar ali uma ajustada na forma de pronunciar para que a outra pessoa nos entenda. Então, é bem importante aqui nessa etapa a gente tá bem de cabeça aberta para esse processo de aprender essas novas palavras, porque é mais fácil do que a gente imagina, né? Então, cuidar só para não ir para isso já bloqueado, já achando que não vai conseguir, ou que é muito difícil. Não tira essas palavras do teu vocabulário e vai de coração aberto para aprender essas palavrinhas. E sobre aprender também essas palavras locais, seja em inglês ou seja outra língua, também eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como turista, né? Porque você vai estar no país da pessoa, e aí vamos supor que não seja inglês, né? Seja, sei lá, francês. E aí você vai abordar a pessoa em inglês, ela não é obrigada a te ajudar, a te responder. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar também, né? Nos torna turistas mais educados, se a gente souber pelo menos essas palavrinhas bem básicas, como com licença, por favor, obrigado e oi, já vai ajudar. Porque se você precisar pedir ajuda para alguém, mesmo que você fale zero daquilo, você vai chamar a atenção da pessoa com licença, né? Sem tocar nas pessoas, porque a gente brasileiro gosta muito de tocar, né, nas pessoas. Acho que nós latinos, de modo geral, temos muito isso, né, de tocar, só que a maioria dos outros países, né, das outras culturas já não são tão fãs disso, então nunca toque ninguém desconhecido. Mas, enfim, você vai chamar a pessoa por uma palavra que é palavra do dia a dia dela, e não vai... Então ela vai ter muito mais probabilidade de te ajudar e de te dar atenção do que se você simplesmente chamar ela em inglês ou tentar tocar nela ou alguma coisa assim, tá? E aí, óbvio que ela tem o direito dela de não querer te ajudar ou te responder, assim como a gente aqui muitas vezes tá andando, tá fazendo alguma coisa, alguém pede uma ajuda, uma orientação, e às vezes você tá com pressa, não pode ajudar e segue em frente, ou enfim, diz desculpa, não posso te ajudar agora, eu tenho que ir, alguma coisa assim. Então não fique chateado, porque eu sei que tem pessoas que ficam muito chateadas, falam que os moradores de alguns lugares são mal educados ou são ríspidos, mas a gente também tem que trabalhar a forma como a gente vai fazer essa abordagem nessas pessoas e entender que eles estão ali no dia a dia, na rotina deles, e que muitas vezes estão com pressa ou alguma coisa assim, tá? Então não fique chateado, mas saiba essas palavrinhas porque elas vão ser mágicas e definitivamente vão facilitar, então, essa comunicação, nem que o restante da comunicação seja por mímica. Vamos agora, então, para as dicas de durante a viagem, né? Quando a viagem começa. A primeira delas, ou as primeiras, vão ser relacionadas à etapa de imigração, né? Se a gente está indo numa viagem internacional, a gente vai ter um processo de imigração, seja para a Argentina ou seja para o Japão. A gente vai passar por ali,
tendo ou não tendo visto, seja um lugar que a gente já sai com visto do Brasil, ou sendo um desses lugares que a gente não precisa ir com visto antes, não importa, tem um processo de imigração, né? Uma mini entrevista ali na entrada. E aí, uma das primeiras coisas que você precisa saber é que você não é obrigado a saber a língua do país que você está indo visitar, né? Que você está entrando. Então, tá tudo bem se você não souber. Só que quando a gente sabe zero, a gente precisa se preparar para essa entrada para a gente conseguir, de alguma forma, se comunicar com o agente da imigração. Uma das formas pode ser você já levar anotadas as informações, né? Tipo, as possíveis perguntas que um agente de imigração pode fazer com a resposta já na língua local. Você pode tentar entregar essa folha para o agente, e aí talvez ele vai aceitar olhar ali e já considerar as respostas por ali, ou ainda assim ele pode querer te perguntar, né, ele fala, né, verbalmente, e aí você talvez vai ter que dizer, olha, eu não entendo, não consigo. E eles podem, talvez, ou chamar um intérprete, porque dependendo para onde você estiver indo, já é bem comum ter alguém que fale português, ou eles chamam um outro colega. Pode até acontecer deles pedirem ajuda para alguém na fila, que isso já aconteceu comigo, né? Eu tava ainda esperando, tinha um menino na minha frente, era inclusive quando eu imigrei pela primeira vez, né, nos Estados Unidos, e o menino tava na minha frente, e ele não tava conseguindo se comunicar com o agente, eles não tava fluindo. E aí o agente me olhou e perguntou se eu tava com um menino, porque antes a gente tava conversando na fila, mas era uma pessoa aleatória que tava no avião, né? Sabe como é que é? Brasileiro conversa em qualquer lugar, né? E a gente tava conversando na fila. E aí eu falei que não conhecia ele, mas o cara perguntou, você fala inglês, pode ajudar ele? Aí eu falei, posso, claro. E aí eu fui ali junto na frente com o menino e o agente me perguntava, eu perguntava pro menino, ele me respondia, eu respondia pro agente. Então, claro, isso não é um procedimento padrão, né? Mas pode acontecer. Então, não se preocupa que, de alguma forma, vai sair ali a comunicação de vocês. A única coisa é que você tem que cuidar para não responder. Se você não entendeu, não responda, não jogue palavras aleatórias que você talvez tenha treinado para imigração se você não estiver entendendo nada. E aí aqui, umas sugestões para esse momento, que algumas perguntas são meio padrão, tá? Vou até olhar aqui no meu computador para eu não esquecer. Normalmente eles perguntam o motivo da visita, então você pode, tipo, ver como é que se fala isso em inglês, né? Porque mesmo que seja para um outro país que não fale inglês, provavelmente o agente fala inglês, porque, sei lá, a França tem muito menos gente falando francês do que falando inglês, né? Então, quando você vai visitar a França, na imigração da França, a chance do turista falar francês não é muito grande. Então, normalmente eles falam pelo menos um inglês ali. Mas, enfim, aprende, né, como é que é a pronúncia de motivo da visita, e aí você vai responder que é férias, né? Porque provavelmente você tá indo a turismo, então você vai falar vacation. Então, treinar essas coisas. Ah, quantos dias você vai ficar? 10 dias, 10 days, 2 semanas, 2 weeks. Então, ensaiar essas respostinhas para você, quando ouvir a palavra-chave, você saber que é isso que a pessoa te perguntou e você responder o que você já treinou ou ler ali na sua folhinha, por exemplo. E aí o agente de imigração vai te pedir para ver reserva de passagem de retorno, de hospedagem, se o seguro viagem for obrigatório, ele também vai pedir. Pode ser que ele peça quanto de dinheiro você tá levando, é uma pergunta muito comum, e você pode só responder. Normalmente eles não pedem para mostrar nem nada, e você diz quanto que tá levando. Então, coisinhas assim, então é bom você ter isso anotado ou ensaiadinho ali para facilitar essa parte da imigração. E aí, pro dia a dia de viagem, né? Passei da imigração, estou começando a minha viagem. A sua listinha, né, de palavras que você aprendeu antes de ir viajar, né? Do por favor, obrigada, com licença, oi, olá, banheiro. Banheiro é sempre importante saber como é que se fala banheiro, porque tem alguém que vai te apontar, você vai chegar no banheiro. Você também ter internet, de preferência o tempo inteiro, isso vai facilitar muito, porque aí você vai conseguir as informações que você precisa provavelmente na internet. O Google Tradutor ou qualquer outro aplicativo de tradutor que você goste para você poder traduzir textos, áudios, e o mais legal de tudo é para você poder também traduzir imagens, porque você tem lá a opção de acionar a câmera no tradutor, no Google Tradutor, e você aponta para uma placa, para um menu,
para coisas que estão em imagem, né, em texto ali, e ele traduz para você sem você precisar digitar. Não é a tradução mais perfeita do mundo, mas definitivamente te ajuda. Então, o tradutor, assim, é a salvação. É uma tecnologia que a gente tem que aproveitar e que facilita demais a nossa vida. Você pode, inclusive, usar para se comunicar. Você pode falar um áudio e ele vai traduzir, você pode dar para outra pessoa escutar. Então, vamos aproveitar essas tecnologias, né, gente, para não ficar com medo de viajar. Tudo organizado e anotadinho, né? Se você fez o seu planejamento, como a gente falou agora há pouco, você tem tudo isso organizado, então pro seu dia a dia você só vai ali acessar no seu celular o que você precisar. E assim, a gente vai ativar a mímica, né? Mímica Mode On, já que estamos falando sobre inglês, né? Vamos ativar aí essa mímica, porque você vai conseguir bastante coisa, bastante informação assim, porque o nosso corpo também fala, né? A gente não fala só por palavras, porque muitas vezes nem saber inglês também vai adiantar. Esse é um ponto que a gente tem que lembrar. Às vezes a gente vai para países onde também não é comum as pessoas falarem inglês, onde as pessoas também não sabem. E não adianta nada você também saber inglês, porque ninguém vai conseguir se comunicar em inglês, porque a outra pessoa também não fala. Então não leve sempre isso como um padrão. Né? Vou te dar aqui um exemplo que já aconteceu comigo. Quando eu estava em uma Eurotrip em 2016, eu estava na República Tcheca. Eu não lembro agora exatamente se foi na República Tcheca ou se foi na Hungria que isso aconteceu. Mas a gente estava na rodoviária, eu e os meus amigos, e a gente não encontrava o lugar onde a gente tinha que pegar o nosso ônibus, na plataforma onde a gente tinha que pegar o nosso ônibus. E aí era num país onde poucas pessoas falam inglês também, e aí ninguém conseguia nos ajudar. Até que um menino se dispôs a tentar nos ajudar, mesmo sem falar inglês, assim, ele falava uma e outra palavra, mas ele pegou ali a nossa passagem impressa e ele olhou ali as informações e lembrou, entendeu onde é que era, né? Só por olhar e por ele conhecer, óbvio, a rodoviária, enfim. E ele acabou nos levando até o lugar onde a gente pegava o ônibus, que era tipo um lugar bem aleatório, não era dentro da rodoviária. A gente não ia encontrar sozinho, nós íamos perder o ônibus. E ele nos ajudou e não foi falando inglês, né? Então, a gente não precisa necessariamente, que nem eu falei. Facilita, vai ajudar em vários momentos, mas também se você tá indo para um lugar onde não é comum se falar inglês, ele também não vai servir. Então, fique tranquilo e saiba que você tem todas essas possibilidades que eu mencionei, né? Todas essas dicas aqui que eu te dei para colocar em ação, então, para poder realizar sua viagem internacional para onde quer que ela seja. Foram essas as dicas que eu separei para você no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E você que já viajou, se quiser compartilhar aqui com a gente nos comentários se você já passou por alguma situação engraçada por falta de inglês ou qualquer outra língua numa viagem internacional. E você que ainda não fez uma viagem internacional, me conta aqui nos comentários se você já está mais tranquila ou tranquilo só com as dicas que você viu aqui, tá? Aproveita todo esse pacotinho aqui da série Plano Viajante, não só esse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai te deixar muito mais seguro para você então dar os próximos passos, planejar a sua própria viagem para que você possa viajar assim que for seguro. E eu quero te agradecer por ter acompanhado o vídeo aqui até o final. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo da série Plano Viajante. Tchau!